Nós temos falado sobre a cruz de Cristo. Semana passada nós falamos sobre a cruz da salvação, mas hoje nós vamos falar sobre a cruz da revelação. O que é que a cruz de Cristo revela a nós? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14. O que a cruz de Cristo nos revela? O que ela desvenda para nós? Quando eu olho a cruz de Cristo, como eu já tenho falado, a gente enxerga o quê? Semana passada nós vimos algumas coisas que dizem respeito a nós. O que Deus fez por nós na cruz. Mas hoje eu gostaria que a gente entendesse o que Deus se revela de si. Como Deus se revela na cruz de Cristo. O evangelista João, no seu primeiro capítulo, no verso 14, diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Através de Cristo, vindo ao mundo e realizando a sua obra, do seu nascimento até sua morte e ressurreição, Ele nos fez enxergar quem é Deus. Nos deu a possibilidade de ver a glória de Deus. Por isso que ele fala que aquele que é a palavra. No Antigo Testamento, a palavra tinha a ver com a sabedoria de Deus. A sabedoria que estava em Deus desde o princípio, desde quando Deus criou todas as coisas, esta palavra estava junto com Deus. E junto com ele realizou tudo que foi criado de uma maneira perfeita, sábia. Depois veio o pecado que vai distorcendo toda esta criação. Nós nos lembrávamos dessa pergunta que foi feita, e com relação à misoginia, ao preconceito, ao racismo, todas estas coisas, não foi Deus que criou o mundo desse jeito. O mundo que traz esses valores, essas distorções, é fruto do pecado. É por isso que existem estas coisas. A sabedoria, Deus criou este mundo de maneira perfeita e a própria palavra, a sabedoria que estava com ele desde o início. E essa palavra, por meio da qual Deus criou todas as coisas, é a palavra pela qual Deus salvou Israel. Através dela, através da manifestação dela, através dos seus profetas, através da manifestação da sua palavra, através do domínio de toda a história, de todo o caminhar de Israel. A palavra de Deus, a sua própria sabedoria que está em Deus. No Novo Testamento, esta palavra, ela é salvadora e criadora de Deus e ela está em Jesus Cristo. É por isso que João, no seu prólogo, na introdução do seu evangelho, vai lá em Deus. Se os outros evangelistas buscam encontrar Jesus em Abraão, em Adão, ou na linhagem de Israel, João vai mais profundo. E ele volta lá em Deus para dizer que Jesus sempre esteve em Deus, desde o início. Aliás, nunca deixou de estar em Deus. E desde o início, criou todas as coisas juntamente com Deus. É por isso que no verso 4, ele diz que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Esta palavra que esteve com Deus desde o princípio, tem a vida é eterna, e esta vida é a luz dos homens. Ele é a luz que ilumina e traz clareza sobre quem é Deus. Ele é a palavra que revela quem é Deus para nós. E sobre a situação do ser humano. Quando eu olho para Jesus, eu entendo quem é Deus e quem é o ser humano. E podemos resumir que, olhando para Deus, entendendo a palavra, e a palavra vai me trazer clareza do porquê a cruz foi necessária. Quando ele mostra quem é Deus e mostra qual a necessidade do ser humano. Você lembra que semana passada a gente falou sobre isto. Quando eu olho para a cruz, eu enxergo alguns cenários que fizeram que fosse necessário que Jesus morresse naquela cruz. Nós vimos a sua glória. Como é que nós conseguimos enxergar a glória de Deus? Como é que João trata essa glória de Deus que nós vamos ver em Cristo Jesus, nesta palavra que se fez carne?
E nós vamos enxergar a glória de Deus. A maior manifestação da glória de Deus, ela se encontra na cruz de Cristo Jesus. Você vai se lembrar que Jesus, quando está com seus discípulos na última ceia, um pouco antes de ser crucificado, algumas horas antes, ele ora a Deus pelos seus discípulos. E quando ele começa a orar, ele diz assim, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Você se lembra que a hora de Jesus era a cruz? Quantas vezes Jesus, os evangelistas, o próprio João avisa que não era chegada a hora de Jesus e por isso ninguém tocou nele, que o diabo não pôde fazer algumas coisas porque não era chegada a hora de Jesus, porque a hora de Jesus era a cruz. Era para esta hora que ele veio ao mundo, era por esta hora que ele esperava. E quando está próxima à cruz, então ele fala, glorifica o teu filho. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, porque na cruz a glória vai ser manifesta. Como é que nós vemos a glória de Deus nessa hora? Quando você vai em Colossenses, você vai lembrar daquilo que o apóstolo Paulo fala, logo no seu primeiro capítulo, dizendo que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Quando a gente olha para Jesus, a gente encontra Deus, e em Jesus nós encontramos tudo de Deus, inclusive a sua glória. É por isso que João, este evangelista João, lá no versículo 11 do capítulo 2, ele diz assim, aquele momento em que ele faz um milagre no casamento em Caná da Galileia, quando ele mas transforma água em vinho. João diz assim, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Aquele primeiro milagre revela a glória de Deus. Revela que Jesus era Deus. Revelava a divindade de Deus. E João termina o seu evangelho, lá no capítulo 20, já no finalzinho do evangelho, dizendo o seguinte, no versículo 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome, porque nele estava a vida. E você precisa crer em Jesus e enxergar Jesus. No agir de Jesus, nós enxergamos o Deus que está no mundo, se tornou homem, vestiu-se da nossa humanidade e espalhou o seu poder, o seu milagre, atendendo as pessoas. É por isso que Pedro, quando é perguntado, o que vocês pensam a meu respeito? E Pedro então diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, você é bem-aventurado, como você é feliz, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai. Porque ele olhou para Jesus e viu a glória de Deus. Enxergou Deus ali na frente dele, de carne e osso, mas enxergou e compreendeu quem era Jesus. Ou quando Tomé, eu acho tão lindo essa passagem, quando Tomé, dominado pela sua incredulidade, e Jesus aparece para ele, já ressurreto, toca nas feridas, e então ele cai, ele enxerga, ele percebe, Deus meu, Senhor meu e Deus meu, e pronto. Ele enxerga esse Deus. Ou aqueles discípulos de Emaús também, depois da ressurreição de Jesus, caminhando. E Jesus vai ao lado deles e começa a mostrar em todas as Escrituras tudo que era falado a seu respeito. E depois que Jesus desaparece da presença deles, depois de cear com eles, eles dizem, por acaso o nosso coração não queimava, não ardia, quando ele falava todas estas coisas para nós? Jesus, eles começaram a enxergar e perceber que Jesus era Deus, ver a glória de Deus em Jesus Cristo. Quando a gente volta lá para Colossenses, e Paulo continua falando a respeito de Jesus Cristo, e é interessante que, os irmãos já ouviram o pastor falar sobre isso, que esse trecho provavelmente era um hino que a igreja primitiva cantava, falando que ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Mas no verso 19 diz que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, porque ele é a palavra que sempre esteve com Deus, ele é o próprio Deus. E por meio dele, desse Jesus, reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E é na cruz que nós melhor enxergamos este Deus. A plenitude que estava em Jesus se enxerga exatamente quando Deus agradou a Deus entregá-lo, derramar o seu sangue naquela cruz, para fazer a paz com o ser humano. Você lembra que a semana passada a gente falou sobre reconciliação? E foi na cruz que Deus fez isso, através de Cristo Jesus. É o Deus crucificado. Lutero cunhou essa frase lá há mais de 500 anos, quando ele está estudando e percebe que Deus, a melhor maneira de você entender Deus e a melhor maneira que você enxerga Deus é enxergar o Deus crucificado. O Deus que se permitiu. Quando você olha ali e você fala assim, está estampado o que Deus fez. Não tem dúvidas. Quando eu olho ali e enxergo Deus crucificado. Porque como diz o apóstolo Paulo, esta é a prova do seu amor. Quando Deus decide provar alguma coisa, Ele não decide provar o seu poder. Ele decide provar o seu amor. E Paulo então diz lá em Romanos 5, 8 a 10, ele fala assim, mas Deus demonstra, em algumas versões diz, Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, ou que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A prova do amor de Deus, porque Deus deu o seu Filho. Esta é a prova. Por isso que a gente lembra que João 3,16 é a síntese da Bíblia. Quer explicar a Bíblia num versículo? Explica para a pessoa, olha, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele... Deu, a gente já pensa nisso. Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o Evangelho. Pode pregar. Conta isso sem parcimônia. Tá? Fala à vontade. A prova do amor de Deus é que Deus deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho por nós. Eu olho ali e falo, Deus deu um filho dele, mas ele deu o seu Filho por nós. Como nós vimos, para estar no nosso lugar, para que a ira dele, como diz Paulo aqui em Romanos 5, 8 a 10, para que a sua ira não caia sobre nós, para que nós possamos ser reconciliados e recebidos na sua família. E por fim, Deus deu o seu Filho para morrer. Meus irmãos, Deus não deu outro homem. Deus não deu um anjo. Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E Deus definiu-se a si mesmo da melhor maneira, como Deus crucificado. Esse é o ápice do amor de Deus. Você pode falar o que você quiser de Deus, e que seja tudo verdade. Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é inigualável, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Nissi. Tantos nomes são dados a Deus. Mas aquilo que define Deus, aquilo que Ele quis se revelar a nós, foi como Deus que se crucifica, que se deixa crucificar, que vem para morrer no nosso lugar. E aí, em Cristo, nós enxergamos a glória de Deus, porque enxergamos como Ele se entrega para nós. Ele diz que esse Deus se revelou cheio de graça e de verdade. E a graça, como nós vimos, se revela nessa auto-humilhação de Deus, de deixar o seu trono da glória. Qual o Deus que quer ser revelado, quer ser encontrado dessa maneira que o nosso Deus se revela? Os deuses querem altares, querem catedrais, querem mausoléus, querem estar no lugar mais alto
dos morros, dos lugares onde eles vão ser adorados. Jesus, o nosso Deus, é o Deus que se humilha. Morre no nosso lugar. E essa morte no nosso lugar é exatamente a manifestação mais profunda da graça de Deus. Assumir o lugar do condenado, assumir o lugar do escravizado, assumir o lugar do rebelde, assumir o lugar do pecador. Isso é graça, porque nenhum de nós, nenhum ser humano, mereceria que Deus fizesse isso por ele. E é esse o problema que o ser humano tem ainda hoje com a graça de Deus. Ele acha que deve merecer, que deve ajoelhar no milho, que deve pagar algum tipo de promessa, que acha que a sua própria justiça vai conquistar o coração de Deus. E não percebe o que Deus já fez, simplesmente de graça. A cruz é o ápice da humildade e da humilhação de Deus. Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi desdenhado, ele foi rejeitado, você lembra, pelo povo, por Pilatos, pelos sacerdotes. Todo mundo o rejeitou. Ele veio para o que era seu e todos o rejeitaram. Mas mesmo assim, diz o apóstolo Paulo, que ele esvaziou-se de si mesmo e veio a ser servo. Tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Se a gente pensa que a humanidade de Jesus pudesse parar ali no Getsemane, quando ele fala assim, se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele é aquele Deus que vem com um propósito, foi para isso que eu vim ao mundo, vem para aquela hora, e diz que ele então é obediente até a morte, e morte de cruz. Ele tinha que morrer na cruz, para manifestar o tamanho da sua graça, da maneira mais humilhante que existia até aquele momento. Só os criminosos, só aqueles que foram desfavorecidos por Deus, só aqueles que estão debaixo da maldição de Deus, eram crucificados. E Jesus faz isso por mim e por você. Ele, através dele, vemos esta graça de Deus, o tamanho da sua graça. Vimos a sua verdade. E eu quero lembrar aquilo que o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios. Presta atenção no que ele fala a respeito de Cristo como a sabedoria e o poder de Deus. No Antigo Testamento, a palavra é a sabedoria de Deus que está com Deus desde o início. No Novo Testamento, Paulo fala o seguinte, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Lembra que esse pessoal está com os olhos vendados. E quando eu falo isso, meus irmãos, eu não estou lembrando para nós, ou querendo que você ache que, nossa, que bom, né? Eu já tenho meus olhos desvendados. Eu quero que você glorifique a Deus, porque a graça de Deus te alcançou e desvendou os teus olhos. Você não é melhor do que aquele que está com o olho vendado. E assim como um dia precisou os seus olhos serem desvendados, outras pessoas precisam que isso aconteça. Mas Paulo então diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. O nosso caminhar com Deus é um caminhar de fé. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios.
Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. O Deus que se humilhou, que se esvaziou do seu poder, Ele é mais poderoso do que qualquer coisa que a gente queira fazer. Por isso Paulo diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. É, porém, por iniciativa dele. Agradou a Deus entregar o seu Filho. Agradou a Deus entregar o seu Filho por nós. Agradou a Deus entregar o seu Filho para morrer. Foi iniciativa dele, não de qualquer um de nós. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Jesus morreu. E sem ele estar crucificado, não existe evangelho. Não é possível você se aproximar de Deus sem compreender o que Jesus fez por você. E foi com fraqueza, temor e muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E o poder de Deus está em Cristo, crucificado. Sem a crucificação, não há evangelho. O evangelho vem humilhar o homem. Toda a sabedoria humana, toda a elucubração da nossa mente, não chega aos pés da sabedoria de Deus que nos salva. Você lembra que quando nós pensamos na cruz e pensamos a nosso respeito, na cruz existe a propiciação pelos nossos pecados, a ira de Deus é desviada de nós, ali há a redenção, e nós somos libertos da escravização do pecado, ali há uma justificação, nós somos declarados inocentes de toda e qualquer acusação. Na cruz de Cristo nós somos reconciliados. Nós novamente entramos ou somos adotados, mas o relacionamento que foi quebrado desde o Éden é reconciliado com Deus. Tudo isso é Deus. São os benefícios que a cruz traz para mim e para você. Mas a verdade do evangelho que Paulo começa a pregar aqui, olha, o que é que eu enxergo de Deus? Quem é este Deus? Quando eu olho para a cruz, eu encontro Deus crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado, porque quando eu olho para a cruz, eu preciso entender por que Cristo morreu ali. Porque eu e você somos pecadores. Porque eu e você não merecíamos, mas Ele foi gracioso comigo e com você. E Ele é gracioso com quem vai ao em sua direção. Nós olhamos para a cruz e falamos, mas por que Ele fez isso? Quem pagou para Ele vir? Quem deu alguma coisa para que Ele fizesse isso? Foi por iniciativa dEle. Lembra que a gente fala desde sempre que Deus podia fulminar Adão e Eva? Vocês não me obedeceram, sabe? Começar de novo. Fazer outro casal, pegar outro barro aqui, um barro melhor. Mas Ele resolve tratar com graça aquele primeiro casal e toda a humanidade. E é assim que Ele faz comigo e com você até hoje. Vai segurando a sua ira e desviando a sua ira e jogando sobre Cristo Jesus naquela cruz.
Por isso que Paulo fala, não tenho nada a saber além de Cristo crucificado. A fé que é baseada, então ele fala, olha, para que a fé de vocês tenha não se baseasse na sabedoria, mas no poder de Deus. E que poder é esse? Nós cantamos aqui, é tão bom. Você lembra que você cantou assim, o nome de Jesus levanta os mortos? O nome de Jesus sara os feridos. Sabe aquela dor que não se afasta de você? Você precisa jogar na cruz de Cristo e largar ali. Deus é esse Deus poderoso. Como disse João, ele fez muitos outros milagres. Se eu pudesse, não ia caber livro no mundo se a gente fosse escrever todos eles. Jesus então fez muitos milagres. Deus tem um poder maravilhoso. Mas a sua fé, a fé que Paulo fala para aqueles irmãos nossos que estão lá em Corinto, não é a fé sobre os milagres, não é a fé sobre a resposta dos nossos pedidos, é a fé daquilo que acontece na cruz, do Cristo crucificado. Não quero que vocês saibam outra coisa, não tem sabedoria, não tem milagre, tem o que Deus fez por vocês naquela cruz. E é esta mensagem que Paulo diz assim, eu vou pregar somente e absolutamente isto para vocês. Este é o maior milagre. Este é o maior milagre. Ao olhar para a cruz, eu enxergo Deus. Deus crucificado. Deus de braços abertos. Dizendo assim para mim e para você, eu deixei o meu trono de glória. Eu não precisava fazer isso. Mas eu fiz porque eu amei vocês. Eu fiz porque eu quis resgatar vocês. Eu fiz porque eu quis justificar vocês. Eu fiz porque eu quis redimir vocês. Eu fiz porque eu quero reconciliar você comigo. E eu estou fazendo isso através de Cristo Jesus. Eu quero terminar lembrando aquilo que Paulo fala, ou João e Paulo falam. Primeiro, João diz assim, desta forma Deus manifestou o seu amor entre nós. Não é no milagre, embora Ele faça, muitas vezes. Desta forma Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, porque nele está a vida. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Foi na cruz que Ele expiou nossos pecados. E quando Paulo termina, então, Romanos 10, ele diz assim, a palavra está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. A fé vem pelo ouvir. Esta mensagem do Deus crucificado, do Deus que na cruz amou a mim e a você, vindo ao mundo morrer no nosso lugar, recebendo nosso castigo e nos chamando para nos reconciliar com o nosso Pai. Queria convidar você a fechar seus olhos, falar com Deus nesse instante. E aí no seu coração, aí na sua mente, olha para a cruz e enxerga e fala assim, Deus, me faz entender, me faz
compreender, me faz enxergar, que os olhos da minha fé enxerguem a revelação de Deus, o Deus sendo revelado nessa cruz. E que esta palavra, ó Deus, este evangelho deste Cristo crucificado, que morre em nosso lugar por amor, para glorificar o Pai nesta morte, que isso venha a arder em nosso coração. Peça a Deus por isso, que venha queimar o seu coração esta verdade, porque a fé vem por ouvir esta mensagem. Cada um orando no seu lugar. Deus querido, hoje nós pedimos ao Senhor, que o Senhor seja tudo na nossa vida. O centro, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro em nosso coração. Só Tu és digno de todo louvor e toda adoração. Ó Deus, abre os nossos olhos para enxergar isso. Ó Deus, diante das lutas, das dificuldades, do futuro incerto, ó Deus, dos nossos medos e angústias, ó Deus querido, abre os nossos olhos para enxergar. Revela-te a nós, ó Deus, para que a gente possa, que a gente caia de joelhos diante de Ti. Ó Deus querido, vem falar em cada coração. Vem transformar, ó Deus, a cada um de nós. E que o nosso coração cante que só o Senhor é Deus. Nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus, aquele que abriu mão da sua glória e tomou o nosso lugar naquela cruz. Louvado seja o Teu nome, nosso amado Senhor e Salvador. Amém, ó Deus.